No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta, escritor e editor Guido Bilharinho. Guido Bilharinho nasceu em Conquista, Minas Gerais, formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Dentre seus trabalhos destacamos o cinema de Bergman, Fellini e Hitchcock, 100 anos de cinema brasileiro e o trabalho de organizador editorial da Revista Internacional de Poesia Dimensão. Guido Bilharinho é também professor de Direito e atualmente editor da revista Dimensão. Tudo bem com você, Guido? Tudo bem. Um grande prazer tê-lo aqui conosco. E é a maior a minha satisfação de comparecer aqui na Vereda Literária, que já é um programa bastante conhecido de divulgação, né, dos escritores e da literatura. Obrigado. Guido, vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória sua que começou em 38 né? E passa por uma experiência muito intensa com a edição, sobretudo, certo, e um envolvimento muito grande seu com o cinema, a ensaística sobre o cinema. Eu gostaria que você nos falasse primeiro um pouco sobre a sua trajetória e em seguida, então, a gente desdobra um pouco. Olha, o gosto, assim, pela literatura surgiu ainda no colégio, né, no curso secundário, e cheguei a publicar alguns contos, até contos infantis, e, posteriormente, já na fase, no curso clássico que eu fiz no Rio de Janeiro, eu fui o editor do jornal do colégio, e aí eu tomei gosto pela edição de jornais e revistas culturais. E depois, já formado em Uberaba, advogando, dirigi por 4 anos um suplemento cultural do Correio Católico, que era um diário local, hoje desaparecido, e posteriormente, mais uns 4 anos, uma revista de literatura regional chamada Convergência. E essa experiência desagou tudo posteriormente na Dimensão, que foi criada em 1980. E tanto que, desde o suplemento, os contatos, a própria distribuição do suplemento e da revista Convergência, que foi crescendo. E quando eu lancei a Dimensão em 1980, já aproveitei todo aquele trabalho anterior, aquela experiência editorial que, por enquanto, estava restrita, né, ao local, à cidade e à região. Já a Dimensão surgiu desde o primeiro número, com abrangência nacional, publicando poetas desde o Rio Grande do Sul até o Pará, porque eu, antes de lançar o primeiro número, já estabeleci contato com vários poetas, solicitando colaboração e tal. A revista já nasceu nacional, de abrangência nacional. Também a sua própria distribuição, posteriormente. Ela lançou e foi espalhada por todo o país, remetida às universidades, a escritores, a publicações congêneres do país inteiro. E ensaiou-se timidamente alguma remessa para o exterior, mas restrita aos países de língua portuguesa e espanhola, porque a revista naquela época só publicava poesia linear em português. E, paralelamente a isso, até anteriormente a isso, anteriormente àquela experiência editorial do Correio Católico, eu participei intensamente do Cineclube de Uberaba, onde eu, até antes da poesia, eu adquiri o gosto, assim, pelo cinema, não para filmar, mas para usufruir do cinema, da arte cinematográfica, e já publicava crítica literária, crítica cinematográfica nos jornais locais daquela época. Depois, com a invasão da televisão, que se espalhou pelo interior a partir dos fins da década de 60, e o próprio regime militar no país, instalado em 1964, a vida cultural, né, os debates de cineclubes praticamente deixaram de existir. A televisão, porque inclusive ela começou a passar muito filme e não havia mais aquele sentido, aquele pioneirismo de se levar filmes clássicos, conseguidos na Cinemateca Brasileira de São Paulo, né, e projetados lá. Mas aquela semente ficou e
agora, com a proximidade do centenário do cinema, ressurgiu aquela vontade de restabelecer um elo com o cinema. E aí surgiu 100 anos de cinema, 100 anos de cinema brasileiro, e agora essa coleção, uma coleção de crítica cinematográfica que começa com o cinema brasileiro dos anos 90. Começa com o cinema de Bergman, Fellini e Hitchcock. Fellini e Hitchcock. E vai ser prosseguida, e com lançamento previsto até o fim do ano, do cinema brasileiro dos anos 90. Dos anos 90. Bom, então deixa eu te perguntar uma questão ligada ao cinema, vista por dois ângulos, né? Essa relação literatura e cinema. O primeiro ângulo que eu gostaria de ter a sua opinião é sobre esse da adaptação de obras literárias para o cinema, e vamos falar mais particularmente da literatura brasileira para o cinema brasileiro, né? E o outro é a própria interferência da linguagem cinematográfica nos textos literários que se constroem a partir da emergência, da consolidação do cinema como arte, né? O problema que você denomina adaptação é o seguinte: o cinema, para se fazer qualquer filme de ficção, ele tem que se basear num roteiro, né, num argumento. Primeiro, básico é o argumento, quer dizer, a história, a trama, e que depois é transformado em roteiro. E isso tanto pode ser inédito, de autoria do próprio diretor, como pode ser de um escritor, né, especializado em escrever para o cinema, como pode ser baseado numa obra literária, seja um conto, seja um romance, seja uma peça teatral. Então, é indiferente para a arte cinematográfica a origem do seu texto, do seu roteiro. O que é importante é como pegar esse argumento e transformá-lo imageticamente, quer dizer, é outra arte, pode ser de um texto ruim literariamente, como por exemplo A Bela da Tarde, né, baseado num romance desconhecido, de um autor mais desconhecido ainda, transformar-se numa obra-prima do cinema e vice-versa. Quantas obras-primas da literatura serviram apenas de pretexto para se fazer um filme comercial, né, um filme de produção industrial. E não tem, assim, relação direta nenhuma, nem mesmo indireta, entre o argumento e o filme. Isso vai depender do tratamento que for dado pelo diretor, né? Ok. E quanto à interferência da linguagem cinematográfica na literatura? A literatura sofreu bastante influência da linguagem cinematográfica, como sofreu da própria reportagem jornalística, né? Esses grandes romancistas norte-americanos do século têm uma linguagem até telegráfica, né? Uma linguagem muito moderna, muito direta. Isso foi uma influência benéfica. Agora, no cinema há uma influência muito grande que às vezes não é perceptível, porque o autor faz assim montagem, usa técnica cinematográfica nos seus contos ou às vezes no romance. Isso veio enriquecer mais ainda a literatura, como a própria linguagem jornalística, telegráfica, contribuíram para a renovação e atualização, modernização da linguagem literária. Guido, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos um poeta e seu colaborador na revista Dimensão, Marcelo Dolabella. Vamos ver? Guido, com sua revista Dimensão, foi no último quarto de século o maior divulgador da vanguarda poética brasileira e internacional, principalmente da vanguarda poética pós-concreta e da vanguarda poética visual. A gente, dando uma lida na revista Dimensão, a gente vê como que ele conseguiu juntar e fazer dialogar as vanguardas mais díspares e mais diferentes, mostrando que, na verdade, pós-poesia concreta, as outras vanguardas vieram se estruturando a partir de diálogos, às vezes diretamente com a poesia concreta e diálogos contra ou fora da poesia concreta. Então a revista Dimensão tem essa grande característica, essa grande marca de mostrar que, na verdade, pós-poesia concreta, muita coisa foi feita de vanguarda e muita coisa está sendo feita. Pois bem, Guido, é um trabalho verdadeiramente gigantesco, como bem disse o Marcelo Dolabella. Você iniciou esse trabalho em 1980 e a gente pode ver dos aspectos gráficos até o último número, 28 e 29, de 1999. Quer dizer, eu vou te pedir até para mostrar e comentar para nós essa evolução também dos aspectos gráficos.
a grandiosidade do trabalho, né, nesses 20 anos de publicação. A revista começou, como se vê aqui, muito simples, modesta, com apenas 32 páginas e apenas com um tipo de poesia, uma poesia verbal e modernista. Quer dizer, ainda não estavam ainda uma poesia de vanguarda, nem atualizada, porque, na realidade, o modernismo brasileiro esvaiu-se completamente nos fins da década de 40. Mostra para a câmera, por favor. Pode abri-lo para... Esse é o número 1, justamente, mas já com poetas de todo o país, né? Mas até chegar a esse número, que foi o mais recente, correspondente ao ano passado, já com mais de 300 páginas e várias seções que não existiam aqui. Isso foi sendo adquirido com o tempo, como a seção de visuais, a seção de traduções em edição bilíngue, seções especiais e outras seções que eventualmente foram surgindo dependendo da colaboração dos poetas. E principalmente a publicação de visuais em papel couché e em cores. Eu gostaria que você mostrasse esse aspecto que é relevante. Isso aqui, por exemplo, é um visual da Alemanha, vindo de... e todas essas publicações são colaborações remetidas diretamente para a revista. Esse aqui já é até aqui um de Cataguases, Joaquim Branco, também a cores. Esse aqui da Espanha, Madrid. E outro a cores, que inclusive foi o tema da capa, do Israel Pedrosa, que é um grande artista plástico brasileiro, e vários outros de várias partes, esse aqui inclusive de Lisboa, Portugal, Fernando Aguiar. Eu estou apenas me limitando a mostrar em cores. Isso aqui inclusive de Santiago do Chile, já fazendo uma montagem com poesia, dimensão e Brasil, revelando assim, porque a revista circula em 60 países atualmente, e graças à seção de visuais, porque antes ela era limitada, né, porque com a poesia verbal até o número 14, ela era limitada aos países de língua portuguesa e hispânicos. E com o visual e a seção bilíngue de tradução, a revista pôde já circular por todo o mundo, inclusive desde o Japão, Austrália, Nova Zelândia, na Rússia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, antes da Guerra Civil, e todos os países europeus, Estados Unidos, as universidades norte-americanas. Aliás, as universidades norte-americanas, que têm departamento de literatura e língua portuguesa e brasileira, eu já enviava a dimensão desde os primeiros números, porque isso aí já estava dentro do contexto deles mesmo. E todos os países da América Latina, por menor que seja, desde que tivesse um ponto de contato, um outro periódico, um poeta, uma universidade. As principais universidades latino-americanas, dos Estados Unidos e europeias, recebem sistematicamente a revista. Então, a revista foi, sim, ela que surgiu em 1980, já de abrangência nacional, mas apenas nacional, foi com o tempo se atualizando, expandindo em todo sentido, né? Até mesmo fisicamente, e principalmente ela se atualizou, porque ela nasceu até certo ponto anacrônica. Antônio Wise, numa carta que me dirigiu, disse que ela tinha até alguns laivos parnasianos. Eu nunca esqueci, olha que isso já fazem 20 anos, mas a questão... E 80? Que realmente foi uma observação muito adequada, e como o meu compromisso aqui com a revista não é nem um compromisso geográfico, nem um compromisso nacional, é um compromisso com a arte poética, eu tive assim condições de, com intensas pesquisas e contatos, de atualizar a revista pouco a pouco. Isso não é um processo rápido, é um processo lento, mas nessas 2 últimas décadas, a revista pôde sair de um modernismo já inexistente para o que há de mais atual, tanto que uma das suas divisas é a poesia mais atual. Mais atual. Agora, Guido, o meio literário e particularmente o meio poético está recebendo indignado a péssima notícia
de que você pretende, a partir do 30º número, interromper a revista. O que eu já tenho dito, o povo diz que às vezes surge o bem, tem mal que ocasiona o bem. Aqui é o bem que está ocasionando o mal. Porque justamente a grande expansão da revista, a solicitação da revista, ela não tem, vamos dizer, o país, né, a sociedade, não dá aquele apoio para que uma infraestrutura de base também pudesse ter sido desenvolvido concomitantemente com o desenvolvimento e atualização da revista. Então, a sua abrangência internacional de correspondência, de contatos, de solicitações e a promoção que foi sendo feita dela, inclusive participando de quase todas as exposições nacionais e internacionais de visuais, porque havendo uma exposição de visual, eu já enviava a revista, porque é uma das poucas revistas no mundo de poesia que tem uma seção permanente e ampla da poesia visual. E isso, a revista entrava em todas essas exposições e a correspondência, solicitação, contatos se multiplicaram assustadoramente nesses últimos anos. Por causa justamente dessa, não só daquele intercâmbio que já existia e sempre crescente, mas essa participação em exposições, vamos dizer assim, deslanchou demais a revista. Mas não há uma possibilidade de uma infraestrutura, porque não há, assim, retorno nenhum econômico, financeiro que possa subsidiar uma infraestrutura burocrática para suportar esse crescimento da revista. E o outro fato, que também, num outro sentido, é um bem, é que de uns anos para cá eu me dediquei ao cinema, à pesquisa de histórica do cinema e à crítica, principalmente a crítica cinematográfica, inaugurada o ano passado com o cinema de Bergman, Fellini e Hitchcock, e prosseguida esse ano com o cinema brasileiro dos anos 90, que sairá até o fim do ano. E então, isso aí, vamos dizer assim, há uma obliteração nos espaços, né? Bom, é difícil conciliar. Pode ser que se concilie, mas é muito difícil. Então, uma saída seria a suspensão da edição da revista, exatamente quando ela terá 20 anos. Pois é, e eu sou obrigado a te dizer que tenho sido porta-voz de muita gente que diz para te dizer assim publicamente, para você reconsiderar essa sua posição. Não, até nesse sentido, eu recebi até já um abaixo-assinado de poetas uruguais pedindo a reconsideração do México também, já chegaram até pela internet, solicitações, quando souberam. Realmente, a revista, ela tem uma circulação. Guido, eu vou te pedir para a gente retomar no próximo bloco. Guido, pelo nosso tempo agora ficar escasso em função ainda da quantidade de temas que eu gostaria que você tratasse conosco, primeiro falar um pouco também do poeta Guido Guilharim, pelo menos autor do livro Aspectos, de 1992, e de outros que eu sei estão inéditos, não só de poemas, como também de prosa, como contos. Eu gostaria que você falasse um pouco. Quer dizer, eu comecei a escrever poesia em 75 e com o tempo me deu essa vontade de justamente ter um espaço próprio. E aquela poesia que eu escrevi inicialmente, ela foi totalmente reelaborada para surgir no livro Aspectos em 92, quer dizer, 17 anos depois, no processo mesmo de edição e amadurecimento da própria revista, que foi concomitante. Se eu não tivesse editado a revista, não teria tido essa preocupação de edição, de crítica e de acompanhar a poesia atual, o livro, a minha poesia não seria o que foi. Quer dizer, o próprio Aspectos é um produto da dimensão. Afetado, um resultado. Afetado, influenciado pelo processo mesmo, aquela trajetória da dimensão para se atualizar, para captar e ser um veículo da poesia atual, contemporânea. Eu gostaria que você nos mostrasse pelo menos um poema. Eu tenho um aqui publicado num dos números mais recentes da revista, e ainda inédito em livro, Cavalo. Plumas ao dorso e penas, lâminas, crinas aos ventos, galopes e trotes, gumes às luzes e raios. Muito bom.
Guido, essa sua experiência permite que você faça para nós, muito brevemente, porque esse assunto também é extremamente complexo, mas nos permite tranquilamente que você possa nos falar, emitir um juízo crítico, sintético sobre a situação atual da poesia brasileira. Olha, é surpreendente, é impressionante como a poesia brasileira está numa vitalidade muito grande nesses anos 90, e essa poesia que hoje só os especialistas conhecem, só aqueles muito interessados conseguem adquirir os livros, que não há uma distribuição nacional, vai surpreender. Nós temos aí, inclusive, esse número mais recente da Dimensão, já trouxe aí um trabalho da poética paulista dos anos 80 e 90, do Cláudio Daniel, e no próximo número, que já está em fase de montagem, nós vamos trazer alguns poetas contemporâneos de Belo Horizonte e poetas do Rio, de Curitiba, de Londrina e principalmente de Santo André, no interior de São Paulo, poetas com livros publicados, verbais, poesia linear, mas alta poesia, uma poesia autorizadíssima e em consonância com as vozes também mais modernas da poesia universal. O que quer dizer que você claramente não concorda com a ideia de que nós vivemos um momento recessivo? Não, absolutamente. Só que dá a impressão de ser recessivo, mas adentrando pesquisando, indo atrás desses poetas que lançam seus livros aí, circulam só entre os amigos, é que nós vamos conhecer essa poesia. E nós temos procurado, principalmente nesses números mais recentes da Dimensão, trazer esses poetas para um circuito talvez até um pouco mais amplo do que aquilo que os livros deles circulam. Ok. Guido, você também é autor de um livro, Romances Brasileiros, uma leitura direcionada, de crítica. Crítica literária, que é o primeiro assunto, muito antes ainda do cinema, que foi o romance, principalmente o romance brasileiro, que sempre me interessou desde o curso secundário, quando eu descobri o romance brasileiro por meio do Garimpeiro, do Bernardo Guimarães, e cuja leitura nunca mais me saiu da cabeça, porque fiquei muito impressionado, porque foi o primeiro romance que eu li, assim, justamente por interesse. Procurando em estantes na casa dos meus avós, achei esse romance e li. E aí nunca mais parei de ler o romance. E numa época, justamente que eu estava editando o suplemento cultural do Correio Católico de Uberaba, 68 a 72, eu fiz uma leitura deliberada do romance brasileiro com o intuito de escrever sobre ele, e é esse livro, Romances Brasileiros, uma leitura direcionada. Guido, a pergunta final que eu vou te fazer foge, de certa forma, à pauta literária, mas eu não posso deixá-la de fazer porque está no seu perfil profissional. Você foi candidato ao Senado Federal 2 vezes, em 86 e em 90. Qual que era o seu projeto político? Eu não tinha nenhum projeto político pessoal, porque desde muito antes, desde os anos 70, eu já havia decidido seguir um caminho artístico, nem o jurídico, aprofundando os estudos do direito, e nem uma carreira política que ambos, juntamente com o artístico, me seduziam. Mas como há uma incompatibilidade de tempo mesmo, uma incompatibilidade até física de se fazer bem, apenas imagina 2 ou 3 simultaneamente. Então, eu entrei na campanha em 86, naquele período de redemocratização, reestruturação partidária brasileira, instado por partidos políticos que queriam lançar, pela primeira vez, como lançaram, candidatos ao Senado pelo Triângulo. Surgiu a minha candidatura em Uberaba e 2 candidaturas ao Senado em Uberlândia, e porque anteriormente apenas a região conseguia atingir a candidatura de suplente a senador. E eu não pude recusar esse convite, e quase que uma missão, e principalmente também porque me interessa, particularmente, sou preocupado com os problemas nacionais. Isso é um fator também que pesou muito na minha decisão, na época. Mas foi uma decisão episódica. Ok. Guido Bilhari, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o poeta Marcelo Dolabella. Eu gostaria de saber do Guido como que ele vê as vanguardas poéticas do último quarto de século, do poema Processo até hoje, e quais perspectivas ele acredita e ele aponta para essas vanguardas no próximo milênio. Olha, o que eu vejo de mais importante aí é justamente
o experimentalismo da vanguarda, essa falta de limitação que o tradicionalismo gosta de impor ao artista, mas a linha que eu acho mais positiva, não só na poesia, como na literatura em geral, é a linha construtivista, uma linha de elaboração da linguagem, de pesquisa de linguagem. É essa linha que a revista reflete e procura, inclusive, veicular e dar o maior alcance possível. Eu vejo, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, há uma poesia, inclusive, linear, brasileira, atual, mas de alto nível e de grande elaboração de linguagem, que é o resultado, mais construtivista, que é o resultado de toda a experiência da vanguarda brasileira poética até o momento. Ok, Guido Bilharin, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja mais sucesso para o seu trabalho, torcendo para que haja um reconhecimento de que a revista Dimensão é hoje patrimônio artístico literário brasileiro, com indiscutível repercussão internacional. Tomara que algum recurso de infraestrutura chegue para te auxiliar nesse trabalho. Muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade e é com muito prazer que eu estive aqui hoje neste programa e estou sempre às ordens para outras oportunidades. Obrigado, conte conosco. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho poético de Guido Bilharin. Gato, espumas aos pés e névoas, painas, pelos ao dorso, passos e saltos, nervos à pele, raios aos olhos, alvos. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.